Olá, pessoal! Estamos aqui hoje a falar um pouquinho de um sujeito chamado Sir Isaac Newton, maravilhoso, fantástico, aquele sujeito que revolucionou o mundo, revolucionou a história da humanidade e, principalmente, levou a ciência para um outro patamar, para uma outra maneira de enxergar, né, a ciência. Esse sujeito aí, nós vamos falar dos 5 absurdos de Newton, cinco absurdos da vida do Newton, que faz com que a gente enxergue ele um pouco mais como um ser humano, exatamente como nós. 5 absurdos do Newton e já deixa o likezinho aí, já se inscreve no canal se não está inscrito e clica no sininho. Vamos para o primeiro absurdo do Sir Isaac Newton. O Sir Isaac Newton, a gente fica imaginando que ele vem de uma família tradicional britânica, fantástica, maravilhosa, estudou nos melhores colégios, ele vem de uma família rica e por esse motivo ele teve todas as oportunidades para fazer a grande revolução que ele fez. Pois não. O Newton era pobre. Quando ele nasceu, o pai já tinha falecido. Ele faleceu, acho que umas semanas antes do Newton nascer. Tá? O pai já tinha falecido. A mãe disse que ele era tão pequenininho quando bebê que ele cabia dentro de uma caneca. Ou seja, o Newton era um sujeito mirradinho, pequenininho. E aos 3 anos de idade, a mãe acabou casando com outro sujeito chamado Barrabás, a mãe Ana. O nome do pai é Isaac Newton. Ela casa com um cara chamado Barrabás e, vejam, vai embora. E deixa o Newton aos cuidados da avó materna. E, no fim, o Newton acaba sendo criado pelos avós, tá? Nessa chácara que a avó morava. Na história do Newton, essa chácara ela é muito importante. O pessoal chama muito de fazenda, mas é uma chácara, é um local de plantio, é um local de cuidar de animais, né? É um local de um criador de animais, é uma chácara. Então, o Newton acaba se criando nesse ambiente, ele acaba se criando um pouco revoltado com tudo, gente. E tem até uma passagem bem interessante em que o Newton disse, olha, é forte essa passagem, né? Que ele não fez isso, mas ele imaginou isso. Ele não gostava tanto, não gostava do padrasto, que ele queria atear fogo no padrasto, na mãe e na casa que eles moravam. Olha só que loucura, Newton incendiário, gente. Coisa maluca isso. Primeiro absurdo de Newton. Newton, então, não era rico. Newton também não era um sujeito de uma família tradicional. E Newton também não tinha estudado nos melhores colégios. Agora, olha só. Absurdo número 2. Newton não era um bom aluno. Ah, para, professor, sério? Ah, não é possível. O sujeito que fez a lei da gravitação universal não era um bom aluno. Não, não era. Ele gostava muito da filosofia, realmente gostava. Tinha até um professor que gostava muito do Newton, por ele ter essa afinidade com a parte filosófica, a parte mais relacionada com as ciências, mas realmente ele não era um bom aluno. Tanto que ele foi retirado, a Ana, a mãe dele, não tinha estudo, as mulheres estudavam pouco na época também, tá? Então, ela não tinha muito estudo, e ela achava também que era muito importante que ele trabalhasse lá na chácara, ajudando lá, porque tinha muito trabalho para fazer e tinha pouca mão de obra. Então, ele foi para lá e virou, entre aspas, como dizem, fazendeiro, né? Ele cuidava lá dos animais e ele cuidava da lavoura. Porém, o Newton era um cara extremamente distraído. Aliás, é uma das coisas que se fala muito do Newton. Ele é muito distraído. E ele esqueceu uma porteira aberta e o que aconteceu? Os animais fugiram, foram para as chácaras do lado e fizeram o que? Detonaram com cerca, detonaram com plantação, detonaram com uma série de coisas. O que acontece? Os vizinhos chamaram a polícia. E a polícia foi lá e adivinha? Fichou o Newton. O Newton é fichado na polícia e tinha que pagar uma multa. Se não pagasse a multa, o Newton iria para o Chilindró. Ainda bem que o Newton tinha, né, a família tinha condições de pagar. Possivelmente a multa não era tão grande também. Tinha condições de pagar a multa e o Newton escapou de ir para o Chilindró. Então, o segundo absurdo do Newton foi que o Newton foi fichado pela polícia e quase foi preso. Quase foi para cadeia para o Newton, tá? Pela distração dele de deixar fugir os animais lá e detonar as lavouras dos vizinhos ali, né? Então, isso demonstrou que o Newton realmente não dava para a fazenda, né? Muito bem. Esse é o segundo absurdo do Newton, fichado pela polícia e quase preso, né? Quase preso. Terceiro absurdo do senhor Isaac Newton. O Newton, quando no colégio, sofria bullying. Tinha um valentão lá que fazia bullying com o Newton. O Newton, então,
acabou apanhando desse sujeito em determinado momento, se envolveu numa briga com ele e acabou apanhando dele, tá? Mais um dos motivos para a mãe também tirar do colégio. Além de não ter um rendimento muito bom em algumas áreas, o Newton ainda brigava no colégio. E pior, apanhava ainda e vinha todo machucado para casa. Então, isso ajudou, né, a formar o absurdo 2 ali, né? Então, o que acontece? O Newton realmente vai para casa, vai tentar ser fazendeiro, vocês viram que não deu certo. E aí aquele professor dele, que eu falei que gostava dele, acaba... Os professores na época tinham uma grande influência, principalmente na Inglaterra, sobre as famílias. E o professor foi falar com a Ana, a mãe do Newton, tá, pedindo para ele voltar. Claro que o Newton antes esteve lá com o professor e disse, olha, eu prometo que eu vou ser um excelente estudante. Me deixa voltar, eu quero voltar para o colégio, tá? E aí esse professor ele realmente vai lá e conversa com a Ana, tá? E faz o Newton voltar para o colégio. E o Newton só realmente quis voltar para o colégio, dizem que por vingança. Ele queria se vingar de quem? Do valentão esse que fazia bullying com ele e que entrou num dos primeiros lugares no Trinity College, tá? Que é aonde ele vai estudar, tá? Ele estudou na primeira parte no King's School e depois ele foi para o Trinity College. Mas é interessante, né? E aí o que acontece? Ele queria devolver aquela surra que ele teve, né? Desse valentão aí, mas olha só, com inteligência, tá? Sendo o melhor estudante do Trinity College, tá? Então, ele acaba se dedicando muito aos estudos quando retorna aos estudos, para se vingar do valentão e ser melhor que ele nos estudos. E acaba realmente sendo melhor que ele nos estudos, e não só melhor que ele nos estudos, mas um grande revolucionário, ele acaba revolucionando tudo, tá? E ele devolve aquela surra que ele levou, tá? Física, com uma surra intelectual. Grande Newton! É assim que tem que se pensar, é assim que se pensa grande, né? Ou seja, ele na realidade mudou o mundo e esse mudar o mundo começa por uma situação em que ele sofria no colégio com um sujeito que pegava no pé dele, tá? E fazia bullying com ele. Tá, primeira vez na história que eu imagino que o bullying ele serviu para revolucionar o mundo, né? O bullying aí fez com que o Newton se transformasse num dos melhores estudantes da sua época. Muitos dizem até que a genialidade do Newton vem da capacidade dele de estudar, tá? E ele descobre a genialidade justamente quando ele começa a estudar, ele vê que tem muita facilidade para aprender esses conteúdos da área de filosofia e das ciências exatas, né? Principalmente da matemática, certo? Absurdo número 4 do Newton. O Newton ficou cego. Sabiam disso? Absurdo número 4 do Newton. O Newton ficou cego. Fazendo o quê? Fazendo experimentos, O Newton, olha só o que ele fazia. Ele queria saber se havia mudança de cor ou alterações da cor, ou se a cor se formava quando era comprimido o nervo óptico. Então ele pegava uma agulha muito fininha e pegava no próprio nervo óptico e ele forçava o nervo óptico, apertava o nervo óptico para verificar se ocorria esses fenômenos da óptica aí, fenômenos que ele estava estudando na época. Não bastando isso, o Newton fazia o seguinte, ficava olhando atentamente para o Sol, diretamente para o Sol, tá? Por um certo período de tempo, depois ele ficava piscando os olhos. Resultado disso é que o Newton ficou 3 dias praticamente cego e só voltou à visão depois de ficar esses 3 dias num quarto escuro, completamente escuro, né? Porque ele achava até que não ia voltar à visão dele. Então, Newton cego. Newton ficou cego fazendo experimentos com ele próprio, olhando diretamente para o Sol e enfiando agulhas pontiagudas e finas, né, para pressionar o nervo óptico. Então Newton ficou 3 dias cego. Esse é o 4º absurdo do Newton. E o 5º absurdo? O 5º absurdo talvez seja o mais revolucionário. Tá? Ele tem a ver com uma situação que o Newton viveu, tá? Porque o Newton já é agora professor universitário, imagina só, ele está na universidade, mas acontece uma coisa lá na Inglaterra ou na Europa inteira, que é uma pandemia, que foi chamada de peste negra ou peste bubônica. E devido à peste bubônica e à peste negra, a universidade que ele dava aula ficou 2 anos fechada,
2 anos ela ficou fechada. Lembra que a peste negra eliminou 30% da população da Europa. E o Newton volta para onde? Para a chácara lá, para ficar no descanso. E é justamente no momento que o Newton fica, teoricamente, no descanso, que ele vai simplesmente revolucionar tudo. É aí que ele acaba criando o binômio de Newton, é aí que ele acaba dando origem às ideias que vão levar aos estudos das leis da dinâmica, nas 3 leis de Newton, da lei da gravitação universal. Quer dizer, tempo para pensar, é isso que faltava para ele, talvez. E aí deu tempo, 2 anos de pandemia lá na Europa, 2 anos ele sem ir para a universidade dar aula, ele fica lá e fica só pensando, filosofando e acaba revolucionando o mundo. Então, veja como uma pandemia, que é uma coisa horrorosa, ela pode servir para dar para o pensador o tempo para ele pensar. Foi o que aconteceu com Newton. Newton acabou ficando, pensando e acabou revolucionando muitas coisas. A base toda, a história da maçã, por sinal, né? A história da maçã. Porque falar do Newton, não falar da história da maçã, o professor falou do Newton, 5 absurdos, não falou da história da maçã. É porque nesse período, e aí vem a ideia ele está na fazenda lá, na chácara da avó, e o que acontece? Tem a história de que ele gostava muito de uma macieira. Essa macieira existe até hoje, viu, gente? Tá? Vocês podem acessar aí e buscar a macieira, inclusive a casa que o Newton morou, tá? Até hoje, tá lá. E ele gostava muito de ficar embaixo da macieira, tá? A macieira ficava ao lado da casa. Se vocês pegarem as fotos, vocês vão ver a casa e a macieira ficava ao lado da casa. E ele gostava muito de ficar embaixo da macieira. E aí o folclore é que uma maçã caiu na cabeça do Newton, que na verdade possivelmente não aconteceu, mas possivelmente também ele ficava visualizando essa situação de algumas frutas caírem. Não quer dizer que isso não seja verdade, tá? E a partir daí, então, ele vai estabelecer as relações que vão dar origem à gravitação e as leis as leis do movimento, a lei da inércia, né? Princípio fundamental da dinâmica, a ação e reação, que depois vão ser muito importantes e que vão revolucionar tudo. Mas o fato dele ficar tempo ali, um sujeito que está sempre pensando, sempre raciocinando, ficar um tempo dedicando-se só a isso, fez com que ele, então, consiga então revolucionar. Ele conseguiu revolucionar tudo, todas as coisas que ele estava pensando e revolucionou o mundo. Né? E deu uma lição no cara do Absurdo 3 lá, do bullying. Né? Então, a história da maçã, ela vem desse período aí, viu, gente? Desse período da pandemia chamada peste negra ou peste bubônica, que assolou a Europa inteira. Tá bom? Olha, gente, eu até coloquei umas frasezinhas do Newton aí, que são importantes, né? Para o absurdo 1, virtude sem caridade não passa de nome, tá? Legal essa frase, né? O absurdo 2 eu coloquei, construímos muros demais e pontes de menos, tá? Também a ideia de que a gente faz muito muro e para unir as coisas, como a gente faz poucas pontes, né? Deve-se aprender sempre, até mesmo com um inimigo, para o absurdo 3, eu acho que cabe bem no absurdo 3, tá? Absurdo 4, nenhuma grande descoberta foi feita sem um palpite ousado. Bota ousado nisso, né, gente? O cara botava no olho uma agulha, tá? E o último, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Esse foi Sir Isaac Newton, um sujeito muito, 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 muito mais humano do que a gente pensava, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se tiver bastante like aí, eu vou fazer um sobre um sujeito físico também muito importante, chamado, o nome, o que vocês acham? Qual seria o segundo nome aí? Albert Einstein. Tá bom? Se der bastante like aí, eu faço um dos 5 absurdos de Albert Einstein. Um grande abraço e até nosso próximo encontro aqui no canal.